O tema da nossa mensagem essa noite é uma parte de um versículo bíblico: do que está cheio o seu coração. E o texto é bem conhecido do Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, dos versículos 33 ao 37. Diz assim a palavra de Deus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Dura essa palavra, né, irmãos? Mas foi uma palavra ministrada pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele estava dizendo isso para uma multidão. Nessa multidão haviam também fariseus, doutores da lei, religiosos, havia gente de todo tipo, e Jesus, Ele traz uma palavra que confronta o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou ficar mais em cima dessa frase, né? Uma única frase para a gente refletir com muita seriedade nessa noite. Não é apenas um ditado popular, né? Virou um ditado popular por ser muito conhecida, mas foi uma frase proferida pelo Senhor Jesus. Só o fato de ter sido proferida pelo Senhor Jesus, ela já vem carregada de uma autoridade muito grande. E Jesus está afirmando que aquilo que nós falamos reflete o que está no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que nós falamos, aquilo que é o assunto mais comum do nosso dia a dia, aquilo que a gente gosta de falar, reflete o que está tomando conta do nosso coração, do que o nosso coração está cheio. Revela aquilo que está no íntimo da nossa alma. A coisa que eu mais falo, que eu mais gosto de falar, revela o que está no íntimo da minha alma. E amados, dessa forma podemos avaliar a nossa vida, medindo aquilo que sai da nossa boca. Cada um de nós podemos avaliar a nossa vida espiritual, medindo o que é que mais sai da nossa boca, qual o nosso assunto preferido. E o que é mais sério ainda, aquilo que toma conta da nossa alma, aquilo que está enchendo o nosso coração, ele é também o nosso ídolo. Aquilo que tomou conta do nosso coração se torna um ídolo na nossa vida. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 6:24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Nesse exemplo que Jesus coloca, a riqueza é um ídolo, é um ídolo que pode tomar o lugar do Senhor no coração de muita gente. Alguns textos, eles substituem a palavra riqueza pela palavra mamon, que era considerado o Deus da riqueza. Então, esse é um exemplo, né, de algo que pode tomar conta do nosso coração. A preocupação com o dinheiro, a ambição de se tornar rico, o desejo desmedido de ter cada vez mais, de nunca estar contente com aquilo que se tem. Nesse exemplo, Jesus coloca a riqueza. Não tem como servir a Deus com o coração tomado pela ambição de ser rico. É isso que Jesus coloca. Mas esse é um dos ídolos que pode ocupar o nosso coração.
existem outros, né? Não é só a riqueza. Há outras coisas que podem estar alojadas no nosso coração e tomando o lugar da nossa comunhão com Deus. Aliás, hoje foi falado muito sobre isso pela manhã, na escola bíblica, quando a gente tratou sobre oração, sobre intercessão, na palavra que o pastor Washington trouxe. Tudo aquilo que está tomando a minha comunhão com Deus, impedindo de eu ser cheio do Espírito Santo, é o que está no meu coração. Porque a palavra diz que, primeiro, para ser cheio do Espírito Santo, eu não posso me embriagar com as coisas do mundo. Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho, que representa tudo que é do mundo, mas enchei-vos do Espírito. Se o meu coração está cheio de coisas dessa vida, de preocupações dessa vida, se o meu coração, a minha alma, o coração não é o órgão aqui não, mas é a alma, se a minha alma está cheia das coisas materiais, das coisas dessa vida, se ela não foca no espiritual, eu não estou tendo comunhão com Deus, eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Então é muito sério esse assunto, Para pensar um pouco e reflita o que é que está alojado no seu coração. Eu fiz isso quando eu estava preparando essa mensagem. Não é difícil. Aquilo que a gente mais pensa, aquilo que a gente mais fala, aquilo que a gente mais faz, é o que está no meu coração. Isso é muito sério. É muito sério. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, virando aí 2 páginas da Bíblia, ou 3, dependendo da sua Bíblia, ele diz assim: o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desejos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Brota tudo do coração, O que sai da boca vem do coração. Jesus estava dizendo isso, O que sai da nossa boca vem do nosso coração. E a tarefa de encher o coração é de cada um de nós. É minha a responsabilidade. Eu sou totalmente responsável por aquilo que eu coloco no meu coração, por aquilo que eu deixo entrar na minha alma, ou, se você quiser, por aquilo que eu deixo entrar na minha mente, aquilo que forma todo o meu conceito de pensamentos. Eu sou responsável por isso. Nós, pais, somos responsáveis na formação dos nossos filhos desde a mais tenra idade, porque nessa idade de infância eles não têm resistência ao que entra no coração, na alma deles, e os pais são os principais responsáveis por plantar sementes boas no coração dos filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. A maior fase de aprendizado do ser humano é a infância e pré-adolescência. Aquilo que está sendo semeado ali vai frutificar um dia. Nós precisamos ter atenção dobrada em relação ao que os nossos filhos estão vendo, assistindo, aquilo que eles estão sendo ensinados na escola. Os pais hoje têm que ficar de antena muito ligada, porque muitas vezes você tem que desconstruir um ensinamento errado que foi dado na escola. Quer ver um exemplo? O que está sendo estudado em relação a gêneros nos dias de hoje. Grande parte das crianças, adolescentes, pré-adolescentes, estão recebendo uma avalanche de informações que confundem completamente a formação moral e sexual deles. E os pais têm que aprender a corrigir isso, a estarem atentos aos que os filhos estão ouvindo, aprendendo, para que quando chegar uma certa idade, eles sejam direcionados exatamente segundo a masculinidade ou a feminilidade que Deus os formou. Por que está acontecendo tanta vertente de gêneros sexuais? E aonde isso está sendo plantado? Lá na infância, lá nas escolas. E muitos pais não são atentos com isso.
Homens e mulheres adultos falando agora: ah, mas eu já sou formado, sou adulto, sou maduro, mas o que eu estou permitindo entrar na minha mente, no meu coração? O que é que tem entrado? Eu sou responsável por que entra no meu coração. Toda espécie de vícios. Grande vício que está destruindo casamentos nos dias de hoje. Não é longe, não é difícil de a gente olhar. Basta você ver que me parece que dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, acho que 14 são patrocinados por empresas de jogatina. Mais de 40% da população já jogou pelo menos uma vez nessa nova forma de cassino. Isso está virando um vício. Tem famílias perdendo a sua renda porque maridos, pais estão viciados em jogar, em fazer apostas. Pode isso na vida de um crente? Pelo amor de Deus, não cabe. Não entra nesse engano. Ganha uma vez e começa a se tornar um vício. Como que isso entrou? Todo mundo faz, é normal, pode tudo. Paulo disse bem claramente: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. As coisas podem até ser lícitas, mas não me convêm. E eu sou responsável por aquilo que entra na minha vida. Como que eu posso ter uma vida de santidade, de santificação, de consagração a Deus, se eu deixo entrar na minha alma, no meu coração, toda espécie de impureza sexual, pornografia e todo o lixo que é apresentado hoje em redes sociais? A principal porta de entrada do nosso coração, da nossa alma, são os nossos olhos. O que é que eu estou colocando na frente dos meus olhos? Sensualidade, vaidade, promiscuidade, impureza, pornografia e muitas outras coisas mais. Eu sou responsável por aquilo que entra no meu coração. E o que enche o meu coração vai controlar a minha boca. Até a forma como eu falo vai acabar me denunciando. Até a forma como eu olho, como eu cumprimento, como eu observo uma mulher vai denunciar. Porque o coração está se enchendo de sensualidade, de impureza, de coisa errada. Não há como ter comunhão com Deus com uma vida desse jeito. Então, amados, é extremamente importante a gente entender esse princípio. Eu tenho as chaves do meu coração, sou eu que escolho o que vai entrar aqui, o que eu vou guardar nele como tesouro. Avareza, vaidade, orgulho, ciúmes, inveja, sou eu que sou responsável pelos sentimentos, pelo que entra na minha alma, na minha vida. Eu tenho as chaves do meu coração. O que eu tenho escolhido, que tipo de coisas que eu tenho assistido na minha casa, pela televisão, pela rede social, pela internet, que tipo de música eu estou ouvindo. Misericórdia, né? Eu tenho um vizinho que de sexta-feira ele começa a lavar o carro de manhã, termina na hora do almoço e liga um som no último. Eu sou obrigado a fazer alguma coisa na minha casa ou ligar também mais alto, porque o tipo de música que ele ouve fala palavrão, obscenidade e por aí afora. Só que tem muito crente que acha, não tem importância não. Tem importância sim. Tudo que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós pensamos, tudo que entra por qualquer sentido do meu corpo tem importância para Deus e enche o meu coração. Há pessoas que guardam no coração pecados ocultos, sabe que está errado, mas não confessa, não entrega para Deus. Senhor, eu quero me livrar desse mal, quero me livrar desse vício, quero me livrar do alcoolismo, quero me livrar da dependência de drogas, quero me livrar, seja lá qual for o pecado, o vício ou o mal que entrou. Não confessa, não entrega, não tem propósito de abandonar, né? Se tornou algo de estimação. Pessoas com o coração que se tornou cheio de inveja, de justiça própria, ou o coração está cheio de entretenimento. A vida agora virou um entretenimento.
Não vejo a hora de sair da igreja para ligar o celular e ficar ali no Facebook e no Instagram até meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. E a vida vai indo para o brejo e não sabe por quê. Um dos maiores males que tem entrado na vida, eu estou falando de crentes, é o vício em redes sociais ou jogos. Porque se perde a noção, se perde o limite. Não é 15 minutos, não é meia hora, não é 1 hora, é 2, 3, 4 horas. E o tempo de oração não existe. E aí quer ter uma vida diferente, quer ter um ano 2024 abençoado. Ora por mim, irmão, intercede. Não vai acontecer nada se não partir do nosso coração o propósito de transformação da nossa vida. Mas como que eu posso tirar essa situação? Pastor, meu coração já está cheio desses lixos, como que eu faço para me libertar disso? Tem coisas que é difícil de arrancar. Depois que entrou e criou raízes, é difícil de arrancar. Vícios são dificílimos de arrancar. Ainda mais se começou lá na adolescência, na infância. Há vícios dificílimos de arrancar da nossa vida. Mas há 2 coisas necessárias para que haja essa transformação. Para arrancar o que não presta e plantar o que é bom dentro da nossa alma, do nosso coração. A primeira coisa que é necessária fazer é arrancar o que se plantou. Por isso que Salomão lá em Eclesiastes 3:2 ele fala: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se nós entendemos que entrou coisas más no nosso coração, nós precisamos agora tomar uma atitude. Eu vou orar. Amém. Comece orando, pedindo ao Espírito Santo fortalecimento. Mas se você ficar só orando e não tomar uma atitude para abandonar o que for preciso, você não vai ter vitórias. É preciso a atitude. Eu oro, mas eu não posso ficar procurando aquilo que me faz mal, que está enchendo o meu coração de impureza. Eu sou viciado em pornografia, como que eu faço para me libertar? Você ora, mas você não vai ficar procurando no seu celular, ou seja lá qual for a fonte, no seu computador, qualquer link que te leve para o pecado. Eu tenho problema com adultério, preciso me libertar, preciso quebrar esse negócio na minha vida. Atitude. Se sabe que é pecado, rompe imediatamente. Eu estou meio extremista, né? Existem coisas, né, que são menos difíceis de abandonar, né? Mas, amados, a primeira coisa é a ter uma atitude. Eu oro, eu tenho um grande ajudador que é o Espírito Santo, mas se eu não tomar atitude, se Deus ver que no meu coração não há um propósito verdadeiro de mudança de vida, não vai acontecer. Porque Deus sonda o nosso coração, Ele sabe o que está aqui dentro, Ele sabe se há realmente um desejo de abandonar e de ser transformado pela palavra, pelo Espírito Santo, ou se não eu estou só todos os dias pedindo perdão pelo mesmo pecado e fazendo todos os dias a mesma coisa. Não há propósito de transformação, e o coração continua se enchendo de coisas más. É preciso arrancar, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. À medida que a gente arranca com a raiz e tudo, você não pode deixar um brotinho lá para voltar a crescer. Tem que arrancar com raiz e tudo. Aí você começa a plantar o que é bom. São 2 coisas, 2 atitudes. Uma, arrancar, e a outra, plantar. E como que eu planto? Romanos 12, versículo 2. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis, não tomem a forma desse século, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos, renovai-vos pela renovação da sua mente. Como que a minha mente é renovada? Pela palavra de Deus. Então eu arranquei o que não presta, agora eu tenho que trazer o que vai mudar a minha vida. A palavra de Deus, ela tem que entrar no meu coração e se tornar realidade na minha vida. Atitude, comportamento de vida diferente.
Talvez você não vai vencer do dia para a noite algumas coisas, mas a insistência, a perseverança, a dependência de Deus, o clamor na presença de Deus, a ação poderosa do Espírito Santo. Eu disse que nós temos um ajudador, né? Nós temos o Espírito Santo que é o nosso ajudador. Vigiar os nossos olhos, amados. Mateus capítulo 6, 22 e 23, são todos versículos, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que haja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Não dá para a gente se enganar, né? Posso ter até uma aparência de santo, mas se a luz não é uma luz verdadeira, grandes trevas serão. Se o que eu deixo entrar através dos meus olhos forem coisas más, grandes trevas serão geradas na minha vida. Mas quando eu deixo entrar as coisas boas de Deus, a palavra de Deus, quando eu encho o meu coração de louvor, de gratidão, de adoração a Deus, bateu a tentação, a vontade de ir para o pecado, olha para a cruz, lembra da palavra, lembra da Bíblia, lembra de um versículo, vai correr, dobra o joelho, liga o teu louvor, coloca o teu celular, busca lá um louvor, coloca, desvia do mal, afasta, desvia do mal, não vai em direção a ele. É um exercício para vencer as tentações, aquilo que atrai os olhos, aquilo que é mal, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. São três coisas que são citadas, né? Cobiça dos olhos, o que o olho deseja, quer, anseio, né? Da carne, e soberba, orgulho. Então, amados, cabe a cada um de nós, a responsabilidade é nossa, é minha responsabilidade de vigiar o que entra pelos meus olhos, o que vai para o meu coração, o que sai da minha boca. Eu alimento a minha alma, principalmente através dos olhos, né? Encho o coração e aquilo vai sair da boca, vai acabar entregando uma hora ou outra. Uma experiência que eu já observei em crentes que se desviaram. O primeiro sintoma, muda o palavreado, começa a mudar o jeito de falar, começa a usar palavras do mundo, começa a mudar a forma de se comunicar com a gente, escapa uma palavra esquisita de vez em quando. É um dos primeiros sintomas de quem está se desviando. Começa a tomar forma do mundo, né? Então, amados, nós precisamos trazer isso. O texto básico que nós lemos, Jesus diz assim, que pelo fruto se conhece a árvore, né? Então basta olhar de verdade, né? Às vezes o fruto é bonito, você chega perto, né? A gente tem uma goiabeira aqui no terreno do fundo, que não dá para aproveitar uma goiaba. Já foi podado o pé, limpado. Eu peguei duas essa semana e fui lá, estava bonita por fora. Tinha uma pintinha do lado, eu falei, essa pintinha aqui é sinal de bicho lá dentro. Cortei e não deu outra. Bonita por fora, uma pintinha pequena, mas já estava contaminada, né? Uma manchinha pequena no nosso coração já é contaminação. Nós precisamos trabalhar isso. O que o Senhor espera de nós são bons frutos. A boca fala o que o coração está cheio, né? Então eu preciso tomar as atitudes, eu preciso buscar a palavra de Deus, eu preciso de ações reais na minha vida, eu preciso abandonar aquilo que eu sei que está errado, eu preciso buscar em Deus, na palavra, no Espírito Santo, o recurso que vai me fortalecer, para que eu tenha uma vida vitoriosa, uma vida em abundância, como a palavra de Deus diz. Nós podemos ter uma vida e vida em abundância. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, em plenitude. O que é isso? Vida cheia do Espírito Santo. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas, mas é preciso limpar o coração,
arrancar o que plantou ou o que foi plantado. Às vezes não foi a gente que plantou, alguém plantou. Às vezes a gente absorve uma palavra maligna lá na infância, lá na adolescência. Às vezes é o próprio pai que joga uma palavra maligna no filho, né? Você é um burro, você não vai ser nada quando crescer, e por aí afora, amaldiçoando. Aquilo entra na alma, entra no ouvido do inimigo e vai trabalhar em cima daquela palavra de maldição. Então, amados, é questão de viver com sabedoria, de se encher da palavra e da presença de Deus. E nós temos um grande ajudador. À medida que Deus sonda o nosso coração e vê que há um propósito verdadeiro, genuíno, um desejo real de transformação na nossa vida, nós temos um versículo tremendo, que é Filipenses 2,13. O apóstolo Paulo diz aqui: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus é que nós sejamos transformados. É Ele quem efetua. É Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Então é possível sim. É possível ter um coração transformado. É possível arrancar aquilo que não presta. É possível plantar sementes novas, coisas novas na nossa vida. É possível sim, há esperança. Eu não sou obrigado a viver o resto da minha vida carregando um vício, carregando um peso de pecado, porque é possível sim eu ter vitória se eu buscar na presença de Deus, se eu confessar ao Senhor toda a minha fraqueza, minha limitação, meu pecado, e dizer para o Senhor: eu não quero ser o mesmo homem, eu não quero ser a mesma mulher, eu não quero ser o mesmo filho, eu quero ser diferente, eu quero viver uma vida plena no Senhor. E aí então o Espírito Santo vem. Ele vem nesse agir poderoso, né? É Deus quem efetua tanto querer como realizar. Até essa vontade que começa a brotar no nosso coração de ter uma vida santificada diferente, é Deus quem começa a gerar essa vontade. Mas se eu me voltar todas as vezes para o pecado, eu estou dizendo para Deus: olha, eu quero, mas eu não quero. Olha, eu quero, mas eu quero esse aqui também. Eu quero ficar com as duas partes. Não dá. Não dá para ficar com um pé em cada canoa. É vida de entrega a Deus. Então, amados, é isso que nós precisamos buscar nesse ano. É o segundo culto desse ano. É a segunda mensagem que bate na nossa mente, no nosso coração, para a gente entender que precisamos levar a sério a palavra de Deus. Tão simples assim, a boca fala do que o coração está cheio. Quantas vezes a gente ouviu essa frase? Quantas vezes? É simples. Mas quando a gente para pensar: peraí, aquilo que eu falo reflete o que está no meu coração. Se o meu coração está cheio de coisas ruins, quem foi o responsável? Como que eu faço agora para mudar esse coração, para limpar esse coração? A receita está aqui, amados. É uma receita simples, mas eu preciso querer, eu preciso ter boa vontade, eu preciso expressar para Deus, demonstrar o meu verdadeiro arrependimento, eu preciso rasgar o meu coração como Davi rasgava na presença de Deus. E olha que Davi fez coisas erradas, pesadíssimas, mas se arrependeu, se voltou para o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. São os dois últimos versículos do Salmo 139. Davi se rendendo a Deus, dizendo: Senhor, sonda o meu coração, já fiz muita coisa errada, eu quero mudança de vida, sonda o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. O Senhor sabe o que nós pensamos, amados. Cada coisa que passa aqui na minha mente, posso esconder do mundo inteiro, não tem como esconder de Deus. Mas eu estou cheio de pensamentos impuros, de coisas ruins, de pensamentos de medo, 1001 pensamentos maus.
de toda espécie. Da onde vem isso? Do que está entrando pelos olhos, do que está assistindo, do que está vendo, do que está desejando. Porque muitas crianças, abrindo um parênteses, muitas crianças têm que dormir no meio do pai e da mãe de medo. Ah, estou com medo. Medo do quê? O que essa criança andou assistindo? O que essa criança anda vendo no celular? O que está atribulando a alma dessa criança que ela não consegue dormir sossegada? Os pais não estão vendo. E não é só criança, amados, nós também. Porque muitas vezes põe a cabeça no travesseiro para dormir, começa a rodar pensamentos ruins, medo do dia de amanhã, o que vai ser, o que vai acontecer com a minha vida, insegurança, incredulidade, começa a duvidar do cuidado, da proteção de Deus, ou pior ainda, pensamentos e desejos pecaminosos, de coisas que são erradas, cobiça o que é dos outros, cobiça a prosperidade do outro, cobiça a mulher do outro, pensamentos ruins. Da onde vem tudo isso? Do que está entrando pelos nossos olhos, ou pelos ouvidos, mas principalmente pelos olhos. Então nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado especial, porque o que entra nos olhos enche o coração, o que enche o coração vai sair pela boca. E se o nosso coração não estiver limpo, não estiver cheio de coisas boas, nós não veremos a Deus. Lá no Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus diz, Mateus 5, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. No culto passado nós encerramos cantando aquela canção bem conhecida, Mãos limpas, coração puro, Nós estamos levando para casa a mesma mensagem, só que hoje mais enraizada, mais forte um pouco, irmão Antônio? Mais forte. Mas se não for assim, não muda. Se eu receber aguinha, melzinho com uma mão, aguinha doce, não vai mudar. Eu tenho que receber comida forte, que tenha, como diz o pessoal, que tenha substância, a palavra que tenha substância. Senão minha vida não muda. Se eu ficar no leitinho, amados, quantos anos a gente vai ficar no leitinho? Vocês viram que eu peguei versículos simples da palavra de Deus, facílimos de compreender, simples, simples, simples de tudo. Se nós pegarmos, aliás, hoje nós pegamos aí alguns textos pela manhã, a importância de separar a primícia do dia, o primeiro momento do dia na presença de Deus. Você acordar, dá um jeito, se programa, se disciplina, comece a acordar meia hora mais cedo, mas tenha um tempo, antes de qualquer coisa, de oração na presença de Deus. Pegue 1 ou 2 versículos simples, mas entenda eles, traz para a vida, traz para dentro. O pastor Washington disse que nós precisamos ter uma mente, como que ele falou? Uma mente orante, uma mente que ora constantemente. Mas como que é isso? Estou trabalhando, vou estar orando, de alguma forma sim, fazendo o teu trabalho, glorificando a Deus, Lógico que você está ali concentrado no seu trabalho, você não vai estar orando com a sua boca, com voz alta, mas o fato de você estar fazendo bem o seu trabalho, glorificando a Deus, fazendo bem feito, entregando com gratidão a Deus, já é uma forma de oração. A hora que você senta para você almoçar e você coloca aquele prato com aquela comida deliciosa na frente e você lembra de agradecer a Deus. A hora que você vai voltar para a tua casa e está dirigindo o seu carro, meu Deus, eu tenho uma casa para morar, estou dirigindo um carro, quem me dera, O primeiro carro que eu dirigi eu tinha 18 anos, mas não era meu. E a gente vai agradecendo a Deus. A hora que você chega na sua casa, a hora que você encontra com a sua esposa, ou se ela trabalha fora, vocês chegam mais ou menos junto, agradece pela vida dela, agradece pela vida dele. Comece a encher a sua vida de gratidão, isso é uma forma de oração. A hora que chega e vê os filhos, glória a Deus, eu tenho filhos, eu tenho neto, comece a agradecer, comece a ser grato, comece a glorificar a Deus por tudo.
Mas não, chega bravo, emburrado, brigando, reclama até do filho que dá trabalho, reclama da casa, reclama do carro, reclama de tudo. Como vai querer ter vida com Deus assim? Não funciona. Entende, amados? Nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Entra ano, sai ano e tudo fica do mesmo jeito, porque nós não nos propomos a mudança de vida. Eu dei um testemunho aqui há um ou dois domingos atrás, a questão das devocionais, algo simples, mas que traz mudança de vida. No começo é difícil, você tem que se programar, colocar o despertador para não perder, para ter a devocional, você tem que ter uma sequência para cumprir mesmo, porque senão você não faz. Depois se torna um prazer. Depois que você começa a sentir que você está sendo alimentado, que Deus está falando com você naquela palavra, você não vê a hora de chegar o dia de amanhã e já abrir a devocional do dia de amanhã. Eu aconselho você ter um livro devocional baseado na palavra de Deus. Eu li 2 anos seguidos a mesma devocional. Agora eu estou fazendo uma devocional só na palavra. Cada um tem a sua forma particular, né? Mas não deixe de ter. Comece a apreciar, a desejar, a saborear esse tempo na presença de Deus. Comece a chamar a sua família, seu filho, a sua esposa, para vocês orarem juntos, para ter um momento de oração juntos. Parece fácil, mas é difícil isso, hein? Não vai levantar a mão não, mas quantos casais aqui oram juntos? Pelo menos uma vez por dia, né? Ou se abençoam, né? Está saindo para trabalhar, abençoa a vida do teu marido, abençoa a vida da tua esposa. Então, resumindo, né? Nós começamos a encher então o nosso coração de coisas boas. Essas são as boas sementes que a gente vai colocando no coração, que vai transformando a nossa vida, que vai gerando bênção, gratidão a Deus, que faz diferença. E aí então, um dia alguém vai chegar para você e vai perguntar: o que aconteceu com você? Você está tão diferente, você está alegre, mesmo diante das situações difíceis. Eu vejo que você tem algo que eu não tenho. As pessoas vão falar isso, vão perceber. Elas vão perceber a mudança na nossa vida. Elas vão perceber que alguma coisa está acontecendo, amados. Vai perceber, né? Seu marido vai perceber a sua mudança, sua esposa vai perceber a sua mudança, seus filhos vão perceber a sua mudança, seus vizinhos, as pessoas no seu trabalho vão perceber que está havendo mudança. Uma hora ou outra alguém vai perguntar para você: viu, o que está acontecendo? E você vai dizer: glória a Deus, porque estou sendo transformado. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé.